grande estar aqui e ainda mais tendo 4 netos estudando aqui, muito legal. Eu tive a oportunidade de vir aqui algumas vezes e parabéns a todos por esse evento, os palestrantes. E eu costumo fazer uma palestra sobre liderança e estava pensando no que poderia ser, o que eu penso para o nosso futuro, o que eu estou vendo hoje, o que poderia ser mudado. E, por coincidência, um dos pontos, eu dividi minha palestra em 5 pontos, e um desses pontos é justamente a questão do nós, né, que sempre é muito mais importante do que o eu. Eu desde 10 anos de idade sempre joguei futebol e sempre a gente sabe que todo esporte coletivo necessita de todos. Você sozinho não consegue muita coisa, você depende de toda uma equipe. Então, você tem jogos que a individualidade ela vai decidir alguns jogos, mas dificilmente a individualidade vai conseguir os campeonatos, né? Porque depende de uma entrega, depende de uma solidariedade, depende de uma série de fatores para que você chegue à final sem ter algumas barreiras no meio do caminho. E a maior delas é porque é um número muito grande de pessoas que estão ali, cada um com seus costumes, seus modos. Não é obrigado que todos sejam amigos de todos, né? Mas existe uma questão muito importante. A gente não pode brigar entre nós, a gente tem que brigar com o adversário, brigar no sentido de luta, de vencer aquele adversário. Quando você enfrenta situações de dificuldade, todos têm que estar juntos, todos têm que se unir para poder os resultados aparecerem mais. Você precisa sempre entender que a sua individualidade ela tem que ser importante para o coletivo, para a equipe. Então você precisa sim melhorar todos os fundamentos que existem no futebol, melhorar todas as suas condições física, atlética, psicológica, para que você doe isso para o seu time. E só assim você consegue os resultados. Graças a Deus eu aprendi isso desde cedo. Tive a oportunidade de ter na minha família os 3 últimos aqui, né? Esse o mais velho, esse depois esse. Esses 3 foram jogadores profissionais. Então eu vivenciei de perto. Isso para mim foi uma dádiva de Deus, de poder ver tudo aquilo que acontecia com eles. Acompanhei de perto a questão da carreira deles, de ver o que era necessário ser feito, os momentos bons que eles viveram, os momentos ruins que eles viveram, as dificuldades, como é que tinha que superar isso. Tinha um pai muito duro, que não queria que os filhos fossem jogadores de futebol. Ele, naquela época, muitos anos atrás, né? Hoje, a Ludmilla veio aqui falar sobre os anos da frente, mas a gente tem sempre que passar dos anos atrás. O jogador de futebol é muito mal visto na sociedade e o meu pai queria que todos eles estudassem. E uma das coisas mais importantes que todos os filhos deram para ele, desde que o mais velho conseguiu começar a treinar futebol, estudava num dos maiores colégios daqui do Rio de Janeiro, o Colégio Pedro II, e prometeu que ia continuar os estudos. Ele se formou, foi professor de uma das grandes faculdades daqui. A minha irmã é psicóloga, o Nando se formou em comunicação, o Edu em educação física, o Turigo em advocacia, e só faltava eu para dar essa alegria para o meu pai, que também formei em educação física. Então, quando Deus levou meu pai, o maior orgulho dele, com certeza, não foi ser pai do Antônio, do Zico, do Edu, jogador de futebol, e sim de 6 filhos que cumpriram o que prometeram para ele. Então, isso é um exemplo muito grande de
coletividade que nós tivemos já desde o início. Nós 6 tínhamos uma responsabilidade com o pai e conseguimos cumprir isso. E eu, dentro da felicidade de ver tudo aquilo que acontecia com meus irmãos, acabei me beneficiando muito e pensando sempre no coletivo. E aconteceu um lance muito significativo na minha vida, talvez um dos mais importantes, no momento mais significativo da história do clube, que você vai disputar o campeonato mais importante da história. E uma semana, 2 semanas antes da gente viajar para o Japão, a gente estava em pleno campeonato, disputando primeiro a Libertadores, depois veio as finais do Carioca, e o presidente do Flamengo nos chamou e disse que a gente ia ter 2 carros para serem sorteados, um para o melhor jogador, um para o destaque da partida, e caiu na minha condição de profissional, naquele período, ser o capitão do time. Então, pensando sempre no nós, a gente se reuniu aqui, logo depois que o presidente nos deu a notícia: olha, a gente, são 2 carros, se alguém do nosso time ganhar, a gente vai dividir o valor do carro entre todos os 17 que iriam viajar. Naquela época só podiam 4 substituições, mas o Flamengo levou mais um, e aí fomos 17. E com isso, esse carro, nós ganhamos o jogo. Então, os 2 carros, eu ganhei um carro, o Nunes ganhou outro, e tudo definido aqui, ó. O carro custa tanto, o carro custa 5 mil, então tá bom, esses 5 mil divididos pelos 17. O outro custa 5 mil divididos, então todos, né, tiveram a mesma premiação. Então esse já foi talvez um dos grandes exemplos que a gente teve como coletivo. Por isso que aquele time era um time que entrava dentro do campo e lutava de todas as maneiras, porque sabiam que era um ajudando o outro. O futebol, um dia você está indo bem e o teu companheiro está indo mal, então você vai ajudar ele, vai correr por ele, vai fazer, e vai ter dias que vai acontecer o contrário. Então o nós, ele tem que estar sempre acima de qualquer coisa, e isso aí foi uma coisa que significou muito para a gente, a questão do nós. Eu, assim que parei de jogar, tive a oportunidade, né, um convite de ir para o Japão. Já tinha ido lá 3 vezes, conhecia o país, conhecia a história do país, mas dessa vez era para fazer um trabalho totalmente diferente. Não existia futebol profissional lá, e eu fui lá com um simples objetivo de ajudar no desenvolvimento e o crescimento do futebol profissional no Japão. Era um futebol amador, era um futebol, já existiam até jogadores profissionais, mas esses jogadores tinham um contrato, mas os japoneses em si, eles trabalhavam nas fábricas, nas empresas, e chegavam, só podiam treinar depois de 3h30, 4 horas. Quando eu comecei a jogar na 2ª divisão de lá, você não podia falar muito, porque eles nem ganhavam nada por aí, às vezes era só uma participação e tal. Então, a escolha no primeiro ano foi justamente essa: quem é que vai querer seguir em frente? Quem é que vai continuar no trabalho? Então, para continuar seguir em frente, você tem que sair do seu emprego, sair da sua zona de conforto. O japonês tem muito disso. Se ele tem um trabalho já, dificilmente ele ser mandado embora de qualquer lugar. Então, se ele tem um trabalho fixo dele, ele mantém aquela rotina ali e tal. E muitas vezes não tem muita ambição de crescimento. Mas a juventude já mudou um pouco esse sistema lá no Japão. Então, o futebol cresceu em função disso, dessa mudança de comportamento. O japonês ficou muito forte na economia, com isso começou a viajar pelo mundo inteiro, começou a ver como eram as coisas nos outros países. O Japão é um país muito fechado,
as coisas não saíam muito de lá. Então, quando eles começaram a viajar, quando ficaram fortes economicamente, quando voltavam, a juventude então voltava com outro tipo de pensamento, outra cabeça, e isso até facilitou o trabalho de algumas mudanças, porque o japonês tem que resolver tudo em conjunto, mas ele, no futebol, é um pouco diferente, porque o futebol precisa um pouco da iniciativa, da criatividade. Você não pode chegar e dizer, ó, faz isso, faz aquilo, não. Eu vou te dar uma orientação de você poder fazer as coisas, mas ali, se não tiver alguma situação, você pode alterar, não vai acontecer nada. Eles têm muito receio de fazer isso, né? E uma coisa importante que ajuda em todo esse tema que eu falo, que é a questão de trabalhar em equipe. Em todas as empresas, em todos os lugares, é uma equipe trabalhando. São lá, na hora de resolver uma situação, tem sempre 5, 6 conversando com você para ver o que é melhor. Então é difícil uma pessoa só resolver alguma coisa. Todo esse sistema coletivo, toda essa união, tudo isso que é importante para nós, o japonês tem. Por isso que em pouco tempo eles cresceram o futebol, né? A gente teve agora o maior exemplo nessa última Copa do Mundo, num grupo que tinha 2 campeões mundiais, a Espanha e a Alemanha, e o Japão foi o primeiro derrotando os 2. Então isso é gratificante da gente ver o quanto eles cresceram, pensando sempre coletivamente, nunca pensando individualmente na estrela, no eu, de eu querer aparecer mais do que o outro, do que eu querer fazer isso mais do que o outro. Então isso foi uma das coisas importantes que eu consegui, né, fazer com que eles entendessem o que é realmente o futebol jogado em equipe. Eu, ao parar de jogar, né, pude, através de todo aquilo que o futebol me deu, de tentar retribuir, né, criando um centro de futebol, uma escola de futebol, criei um clube, e lógico que isso, você ter um contato com uma juventude, ter um contato com uma garotada, o que eles estão pensando, o que eles querem, é muito bom. Isso te dá uma satisfação muito grande, e eu, quando posso, estou sempre conversando com eles, estou sempre lá no meio interrompo os treinamentos para falar com eles, para orientar, para fazer algumas coisas. E uma das coisas nessa questão do que é o futebol hoje, do que está o eu, é impressionante, porque quando você abre a roda para a gente falar sobre alguma coisa, perguntar alguma coisa, a primeira pergunta que vem é: quantas vezes você foi o melhor? Mas não é questão do melhor ser o melhor. Eu gostaria que você me perguntasse quantas vezes o seu time ganhou, quantas vezes você foi feliz, quantas vezes você foi campeão. Porque não o melhor. No futebol não tem a condição de você ser o melhor. Você tem alguns em certas posições que são os melhores. Você não pode fazer comparações de um cara que joga numa situação, de um zagueiro que joga em outra, de um goleiro que joga em outra. Quer dizer, isso tudo é um conjunto. Esse conjunto é que é o melhor. Se esse conjunto não conseguir resultados, ele não vai chegar a lugar nenhum. Então, hoje eu tenho a felicidade de estar com essa garotada aí, conversando com eles, treinando com eles, né? Nós tivemos a felicidade de já há 6 anos fazer uma parceria com o Clube Med, onde a gente, em janeiro e julho, nas férias, a gente vai lá, faz uma clínica todo de quarta a domingo, o mês inteiro. Eu estou lá no campo treinando com eles, conversando com eles, dando palestras. Então é muito gratificante. Para mim é bom que me revigora, tá? Mas poder passar essa mentalidade, essa possibilidade das pessoas, se vão para o futebol, esquecer do que o fulano ganha tanto, que o fulano vive no mar de rosas, que o fulano é uma minoria nisso.
Se você vê a quantidade de gente que joga pelo mundo do futebol, você tem aí um percentual de 5% de pessoas que têm muito sucesso. Posso dizer que no meu tempo, a gente quando ia jogar, a gente tinha a nossa concentração, a gente ficava lá no meio, às vezes no quarto eram 5, 6 no mesmo quarto, às vezes um banheiro só para todo mundo, e a gente dava um jeito ali e tal, acabava o almoço, estava todo mundo reunido, todo mundo conversando, um contando o que a pessoa está fazendo. Quer dizer, havia um relacionamento maior, a gente se reunia juntos para às vezes fazer nossas conversas, então havia uma certa cumplicidade para as coisas funcionarem. E hoje não, hoje no mundo, essa questão aqui desse bichinho aqui, ó, está muito complicada, porque as pessoas só pensam nisso. As pessoas hoje, numa concentração, um quarto para cada um, individual, você vai jogar, se você vai jogar amanhã, o cara está concentrado hoje, ele está sozinho no quarto e com esse aparelhinho. No dia seguinte, café da manhã, pouca gente se vê, aí no almoço você está todo mundo, na preleção, e acabou o jogo, cada um vai para o seu lado. Então, eu acho difícil que hoje os grupos de jogadores de futebol, eles daqui a 20 anos vão saber com quem você jogou, porque não existe muito relacionamento. Então, sem relacionamento, sem o coletivo, sem o nós, o eu vai prevalecer. E eu espero que essa juventude de hoje se atente para isso, se atente que a gente depende das pessoas que estão ao nosso lado, seja na escola, seja na empresa, seja no banco, seja em qualquer, tudo depende de todos. A gente tem sim que em cada situação que a gente for fazer, pelo amor de Deus, faça o melhor. O que é o fazer o melhor? É ser o melhor da tua situação e entregar para aquela camisa que você está vestindo, seja de clube, seja da empresa, seja do que for, seja da escola, é entregar o que você tem de melhor. Então isso é que é uma mensagem que eu deixo. Esqueçam do eu, pensem somente no nós, porque através do nós vocês serão vitoriosos. Obrigado.